Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite, boa semana, Vera. Boa noite, Bocardi, Carol, boa semana para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Bom estar aqui de novo ao vivaço, depois de algumas entradas gravadas na semana passada por conta do fuso horário. Oi, Vera. Coisa boa, hein? Aquele monte de bacalhau, de tudo que é jeito, né? Que delícia. E essa foi a parte boa, verdade, Bocardi. Portugal é bom demais, não podemos negar. Vamos lá, Lula, BNDES e Banco Central, como é que você quer falar aí sobre o dia? A gente já noticiou aqui, né, bastante como é que foi o dia hoje, a fala do Mercadante também, do próprio presidente Lula. Não abordamos muito a questão do Banco Central. Tem a crítica dele, né, com relação à taxa de juros mais uma vez, uma taxa de juros muito alta e por aí vai. Pois é, Bocardi, essa briga dele com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a insistência do presidente em responsabilizar a autonomia do BC pelos juros altos, pela permanência desses juros altos, que é uma perspectiva bastante reducionista do problema, isso vai acabar atrapalhando se o propósito do Lula é ter juros mais baixos mesmo num curto e médio prazo, porque isso estressa o mercado, acaba fazendo com que esse tensionamento eleve as expectativas aí de que o governo não vai conseguir controlar a inflação, de que não vai conseguir ter uma política fiscal responsável e austera, e isso atrasa a redução da taxa Selic. O Banco Central não mantém a taxa Selic alta porque é malvado ou porque gosta de boicotar o governo de turno. Não é disso que se trata. Se fosse isso, né, se as coisas fossem tão maniqueístas e tão simplistas como o Lula quer fazer parecer, o Banco Central teria atuado para baixar os juros na campanha eleitoral e assim tentar beneficiar o presidente de turno, o Bolsonaro. Se é essa a lógica que o Lula parece crer, teria acontecido isso e não foi o que aconteceu. Foi mantida a taxa alta de juros porque a inflação estava descontrolada na maior parte do período e teria sido baixada na marra se o Bolsonaro tivesse ascendência sobre o BC. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Se o Bolsonaro pudesse mexer ao seu bel prazer no Banco Central, ele não teria usado a taxa baixa de juros como mais um ativo eleitoral, assim como ele mexeu no preço dos combustíveis, assim como promoveu um monte de outras mudanças artificiais na economia. Então, é uma fala que não ajuda em nada os propósitos do próprio governo, que acaba levando mais incerteza ao mercado quanto aos propósitos do governo, se o governo tem ou não a intenção de mexer na autonomia do Banco Central. Ele trata o presidente do BC com uma hostilidade descabida, porque é alguém que não está no debate político, alguém que está realmente fazendo uma gestão do seu cargo tranquila, ali meio discreta, e se atendo às balizas de política monetária, que é o que a autoridade monetária tem de fazer. Mas aí ele chama o Roberto Campos Neto de esse cidadão, e parece estar querendo encontrar antecipadamente um bode expiatório para a possibilidade, a quase probabilidade de que esse ano o Brasil não vai realmente crescer muito. Então ele já está associando uma possível recessão, um crescimento baixo da economia, à política do BC, quando existe uma grande expectativa quanto à política fiscal do governo e como ela vai propiciar que se tenha aí uma ancoragem maior das expectativas e com isso sim a inflação ceder e os juros no futuro poderem baixar. Então, o Lula reduz tudo a um debate do tipo, eu gosto de você, não gosto de você, e isso vai dificultando a vida dele e do próprio Fernando Haddad, que está com um discurso diferente disso, bem mais cauteloso, bem mais sofisticado, mas fica refém do que o presidente da República fala. Ele falou também sobre os atos golpistas e disse que o que aconteceu foi a revolta dos ricos
que perderam as eleições, quando a gente sabe que o problema, o buraco é mais embaixo, né? Vai muito além de um recorte de renda, né, Vera? É também outra tentativa de simplificação que é um tiro no pé do próprio governo, Carol. Porque ao você querer reduzir tudo a uma briga de ricos contra pobres, reeditando ali a história da luta de classes, que foi um discurso sobre o qual o PT foi fundado enfim, teve a maior parte da sua carreira ancorada nesse discurso do nós contra eles e da luta de classes, você não deixa de reconhecer que o bolsonarismo e mesmo a radicalização extremista de direita está entremeada no tecido social em várias classes sociais, em vários estamentos, em várias profissões, em diversas faixas etárias e por isso requer mecanismos mais sofisticados do que isso para ser combatido. Então, requer você ter uma comunicação eficiente, você ter ali dispositivos mais inteligentes e claros para desarmar o discurso de ódio nas redes sociais, você ter uma resposta para parcelas da sociedade que se sentem excluídas pelo petismo, sem estigmatizá-las, todo rico é golpista, porque isso não atrai a classe média para o apoio ao governo e para, pelo menos, dar um voto de confiança para que o governo tenha aí os seus primeiros dias, a sua largada, acompanhada por diversos setores da sociedade. Você espanta a classe média, você cria essa animosidade na sociedade. Logo em seguida, ao dizer isso, ele fala assim, vai chegar um dia em que os pobres vão cansar de ser pobres e aí vão ter uma revolta dos pobres. Querendo dizer que amanhã ou depois pode ser o proletariado, assim, entre aspas, que vai promover um quebra-quebra do mesmo tipo. Então, você só mantém um clima de tensão que é o oposto ao que qualquer governo quer para governar com tranquilidade. Então, também outra fala desajustada, o presidente precisa descer do palanque, ele já venceu a eleição, foi uma eleição difícil, ele venceu a despeito de muitas circunstâncias, venceu apesar de ter sido preso, venceu apesar do PT ter sido empichado, venceu apesar do Bolsonaro usar muitos instrumentos que ninguém teve à disposição para tentar se reeleger e ainda assim não se reeleger. Então já tem muitos méritos nessa vitória. Conseguiu de fato construir uma frente mais ampla, atrair setores médios da sociedade e agora precisa governar. Precisa mostrar resultado, precisa acalmar essa tensão social e precisa atrair os setores produtivos da economia para uma agenda. Qual é a agenda do governo? Todo esse blá 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 de palanque esconde o fato de que o governo até agora não mostrou qual é a sua agenda para crescer. Mesmo nessa polêmica do BNDES, né? Voltou a falar do BNDES como indutor do desenvolvimento e da economia. Ok. Mas em que termos, né? Como vai se dar essa mudança da taxa, por exemplo, do banco? Como vai ser a relação entre o banco e o Tesouro? Porque no governo Dilma tem uma péssima memória do uso de recursos do BNDES para fomentar ali políticas dos tais campeões nacionais. Aí ele traz aquela história de que Cuba e Venezuela só deram um calote por causa do Bolsonaro. Mentira também. Já estavam dando calote antes do Bolsonaro assumir a presidência. E o presidente não pode passar pano para calote de outras nações, porque isso cai também como uma bomba no mercado. Então, todas essas falas muito descalibradas, o próprio Aloysio Mercadante, que é alguém que o mercado sempre temeu, mostra ter uma atitude mais apaziguadora do que a do Lula, porque ele reconhece que não vai dar para retomar uma política de fomento do BNDES em bases do que foi no governo da Dilma, com aquela coisa de uso de até 4% dos recursos do PIB em empréstimos do BNDES, empréstimos sem muita transparência para os tais campeões nacionais ou esses empréstimos para nações amigas. Então, o governo está precisando alinhar o discurso. O discurso do presidente do BNDES, do presidente da República e do ministro da Fazenda tem que ser na mesma linha e não podem ser de vilanizar setores da economia para encontrar desculpas para um fracasso que podem estar projetando ali na frente. Isso não vai ajudar em nada, ninguém compra esse blá 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 e acaba só criando mais ruído com o mercado.
E eu notei nessa viagem a Portugal, em que havia muitos empresários e muitos representantes de bancos, de instituições financeiras, de consultorias, que existe uma disposição a virar a página da eleição. O 8 de janeiro também funcionou para que parcelas desses setores que estavam muito próximas do Bolsonaro quererem se descolar. Porque para nenhum investidor, para nenhum empresário, para ninguém que investe o seu dinheiro, interessa aquele tipo de tumulto, aquele tipo de reação extremista. Mas para isso eles querem algumas sinalizações do governo, e é natural que seja assim. Ninguém vai investir o seu dinheiro num país que não tem previsibilidade, não tem uma segurança jurídica e não tem regras claras para como o governo vai fazer o seu gasto. Precisa ter uma torneira, todos nós temos, ninguém gasta indefinidamente porque acha que é legal, porque precisa melhorar de vida, etc. Então, o mercado está com uma disposição a dar um voto de confiança ao Lula, mas não pode o presidente a todo dia e a toda solenidade criar estresse desnecessário com declarações simplistas, bobas, passadistas e que não levam em conta a complexidade do momento econômico do país. E poderia passar 100, né? Tantas elas, inclusive essa mesmo aí de Cuba e também Venezuela, né? Não, que o governo cortou relações, mas agora nós somos próximos, a gente vai receber o que deixaram de pagar. Qual é a garantia disso? Que nível que é feita essa negociação, né? São contratos, não tem que partir para o campo dessa amizade, digamos assim, né? Você está totalmente correto, Bocardi. Essa personalização ali, né, la garantia sou eu, não tem cabimento algum, porque esses contratos começaram a ser descumpridos antes ainda do Bolsonaro, vamos dizer, o Temer. Ok, mas não importa quem é o governante de turno. O contrato é feito entre uma instituição de financiamento, que é o BNDES, e um governo ou uma empresa de outros países. Não dá para ser na base do se vai com a minha cara paga, se não vai, não paga. Da mesma maneira em que, ao se referir de uma forma bastante deletéria ao BC e à autonomia do BC, o Lula fala assim, quando o BC era dependente de mim, era muito melhor. Que é isso, cara pálida? Dependente de mim não é dependente de você, nem era dependente do governo. Antes mesmo da autonomia formal, já se esperava que a autoridade monetária tivesse autonomia de fato para operar a política monetária. E quando não teve, que foi no período Dilma, em que o Alexandre Tombini era considerado aí sim dependente da Dilma, o que aconteceu foi que os juros foram, primeiro, baixados artificialmente para a casa dos 7%. Isso produziu inflação, isso produziu uma total desancoragem de expectativa e aí o juro teve que subir para segurar um processo inflacionário absurdo que levou a uma recessão. Então, não é mágica e não é concurso de simpatia. As regras econômicas, elas são muito baseadas ali em dados, em números e não em simpatia pessoal. O presidente parece ignorar tudo isso e convence uma parcela, né, parcela da população que assiste redes sociais, que ouve esses discursos e que está ali realmente sem dinheiro, sem emprego e que acha que agora tudo isso vai vir como por osmose, acredita nesse discurso, só que aqueles que têm o dinheiro e têm capacidade de investir, em vez de acelerarem com isso, vão pisar ainda mais no freio, porque vão falar que a política econômica está totalmente descalibrada. Vera, vamos falar da operação para retirar os garimpeiros lá da terra Yanomami. Muitos estão fugindo já, né? Aguardando essa ação do governo. O ministro Flávio Dino disse que não é uma questão de impunidade, é para evitar o confronto enfim, e até perdas maiores, porque há denúncia, inclusive, de que esses garimpeiros na fuga teriam matado indígenas, ocultado corpos. Então, é uma situação bem tensa, né? Bem tensa, o governo ainda não dispõe de todos os recursos operacionais para retirar o que se acredita que haja mais de 60 mil garimpeiros na região ali amazônica, na região de Roraima e nas terras indígenas Yanomami e outras. E o que se está fazendo é agora, quase uma semana depois do decreto
do presidente Lula estabelecendo a retirada desses garimpeiros, o envio da Força Nacional, envio de aeronaves, envio de tropas, etc., mas com esse objetivo de uma retirada pacífica, consensuada, acordada, o que é também questionável, né? Afinal, se eles estavam lá ilegalmente, cometeram os crimes que se está vendo, inclusive de crimes ambientais, crimes contra os indígenas, muitas ameaças, muitas suspeitas, denúncias de cometimento de estupros, de aliciamento da população indígena, de suborno, de ameaça, etc., você deixar esse pessoal sair pacificamente não deixa de ser uma decisão bastante discutível. Mas é o que se está fazendo, até na postagem do ministro da Justiça fica evidente que é esse o tom, porque ele fala sair em paz, usa essa paz em caixa alta, etc. Mas uma coisa é você buscar a paz, outra coisa é grupos criminosos agirem conforme essa expectativa, e parece não ser o que está acontecendo. A ministra Sônia Guajajara sobrevoou as áreas no fim de semana e houve muita denúncia e muita acusação de que helicópteros clandestinos do garimpo estavam próximos das aeronaves oficiais, de que nessas fugas estão sendo assassinadas crianças e outros indígenas. Então, uma situação que ainda está bem longe de ser pacífica ou próxima disso, e que a gente não sabe quanto tempo vai levar para que essa evacuação seja feita. Mesmo que seja feita, onde esses grupos vão se concentrar? O que vai acontecer com eles depois? Eles vão só se mover ali da região de Roraima e ir para uma outra menos visada? Porque você não imagina que empreendimentos dessa natureza, que se consolidaram na região e estão aferindo lucro ali com o garimpo ilegal, vão simplesmente desistir, voltar para suas cidades, se desfazer, e essas associações criminosas não vão ser mantidas. Então, requer um trabalho de inteligência, de acompanhamento sistemático e de presença do Estado em toda a região amazônica para evitar que eles só saiam de um lugar e se fixem no outro, causando o mesmo tipo de danos aos indígenas e ao meio ambiente. Então, não pode ser só uma operação de jogar a sujeira para debaixo do tapete e tirar o foco onde ele é mais visado, onde a calamidade está maior, que é na terra indígena Yanomami. Vai precisar de uma ação coordenada por vários ministérios, por muito tempo e permanente na região. Não adianta isso só ser agora, pelo que a gente viu, porque essa turma aí volta num segundo, né? Lógico. Isso aí, você tirou o olho e tá ali de volta, isso aí todo mundo sabe. Mudando de assunto, Vera, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República liberou os ministros aí, alguns ministros do governo Jair Bolsonaro, para exercer atividade na iniciativa privada sem ter que cumprir quarentena. E aí, em alguns casos aí, num nítido conflito incrível, né? Assim, que traz benefício para quem contrata e para quem está sendo contratado, né? Apenas. É bastante complicado que quem estava em cargos muito estratégicos até muito pouco tempo atrás, já começa a trabalhar em instituições bancárias, instituições que têm interesses claros ali em informações que essas pessoas manejavam até muito tempo atrás, pouco tempo atrás. Existe uma quarentena e ela precisa ser cumprida porque ela é um instrumento da sociedade de transparência, de controle, de lobbies, etc. Então, 2 ex-ministros já foram autorizados, aí receberam autorização para deixar a quarentena e já entrar numa instituição bancária, que são o ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-advogado-geral da União, o Bianco, que ambos vão para um banco, vão para o BTG Pactual. O AGU é alguém que lida com informações muito sensíveis, inclusive com a defesa do presidente da República, a defesa de todos os órgãos da União, e o ministro Fábio Faria foi quem comandou, por exemplo, toda a instalação do 5G no Brasil, uma coisa que interessa aí e que movimentou bilhões e bilhões em dinheiro, em recursos, etc. Então, bastante questionável
essa antecipação da quarentena. E aí tem muita gente ali questionando o fato de alguns ex-ministros estarem recebendo salários ainda da presidência, do setor público, etc., para não trabalhar. Mas aí também a gente não pode ser esquizofrênico, minha gente. Você não pode, ao mesmo tempo, condenar que a pessoa seja liberada da quarentena e que ela receba um salário para ficar em quarentena. Porque isso é o que fazem os países, as democracias avançadas, elas deixam as pessoas em quarentena pagando o salário para que elas não, antes do tempo, passem informações a que elas tinham acesso pelos cargos que elas ocupavam. Então, pode parecer salgado pagar um salário para um ex-ministro ficar em casa, mas isso é quarentena, é disso que se trata. Então, criticar as duas coisas ao mesmo tempo não dá. No meu caso, eu acho que está correto pagar salário para as pessoas ficarem em quarentena, porque isso é salutar para boa governança, e não liberar as pessoas para irem correndo para o setor privado depois de terem manejado muita informação estratégica há pouquíssimo tempo. O problema é que aqui no Brasil, né, e não estou falando desses casos, estou falando de modo geral o nosso sentimento. Você paga a quarentena, a pessoa ficar de quarentena, mas ela não fica de quarentena oficialmente, né? Muitos relacionamentos e tal. E só para constar também nessa questão aí do Fábio Faria, indo trabalhar num banco, no BTG Pactual, que é o principal acionista de uma empresa que é de fibra ótica. E ele teve, né, nessa proximidade toda, ele que viabilizou o encontro do Elon Musk junto com o dono do banco, tem toda ainda quando eu estava no cargo, tem tudo a ver com essa questão aí de fibra ótica, comunicação e tudo mais. Exatamente, Bocardi. Tem muitas questões sensíveis, questões que dizem respeito a investimentos bilionários, vultosos e que claramente interessam a um banco, interessam para você ter o ministro no seu border ali. Isso já aconteceu em muitos outros governos. Muita gente vai dizer, não é um mês ou dois que vai fazer diferença, mas às vezes faz, porque você já se desvinculou daquelas informações, a fila já andou, o novo governo já se inteirou, né, da situação, e aí você não tem mais tanto poder de influenciar algumas coisas com as informações que você detém, como tinha anteriormente. Essas informações já não valem tanto. Mas você tem razão, tem muita gente que formalmente está de quarentena, mas informalmente já está trabalhando aí, já está prestando consultoria, já está, enfim, com 1000 jobs para setores que têm, sim, conflito de interesse com a sua área anterior. Nesse evento mesmo que eu estava agora, tinha ali ex-executivos, ex-pessoas que ocuparam cargos no governo passado e que já estão circulando com desenvoltura. Tem toda a razão. Vamos evoluir aí neste sentido. Algo mais, Carol? Vamos para a música? Não, a música. Música? Qual é a música, Vera Magalhães? A música é engraçada. Eu recebi de vários procuradores uma espécie de hit que está rolando ali no zap da PGR e que é uma paródia àquele discurso da semana passada que a gente até discutiu aqui do Aras, que ele declarou seu amor em alto e bom som à democracia. Solta aí, Matheus, é muito engraçado. Peço, venha a Vossa Excelência para esse refrão. Como dizia o poeta, ele falava todo dia: te amo, te amo, te amo, democracia. Como dizia o poeta, ele falava todo dia: te amo, te amo, te amo, democracia. O poeta! Se tudo mais der mais errado, tem uma carreira aí na música sertaneja. Mais uma do Medo e Delírio em Brasília. É deles? Desculpa não dar o crédito. Obrigada por me salvar, Carol. Eles são maravilhosos. É maravilhoso. Como eu recebi dos procuradores só o áudio, sem o crédito, minha falha. Mas fica aí, então, o crédito by Carol Moran. Valeu. Obrigado, viu? Uma boa noite para você. Boa noite, gente. Até amanhã. Até mais. Valeu.